Livro As Aparições do Deus da Glória, Pedro Dong, capítulo 2. Tema desta semana, o Evangelho, o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego. Meta de hoje, leitura das páginas 25 a 28. A manifestação de Deus. Em Romanos 1 ainda lemos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 16. O Evangelho foi primeiramente oferecido aos judeus. Como houve rejeição, uma porta foi aberta aos gentios. O Evangelho de Deus é acessível a todas as pessoas, indistintamente, pela fé. Não há outro requisito além dela para se receber a salvação. Basta confessar Jesus como Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e você será salvo. Ao sermos salvos, a vida divina entrou em nós. E não somente isso, Deus continuará salvando a nossa alma e por fim salvará o nosso corpo mortal. Mais adiante, ainda no capítulo 1 de Romanos, Paulo retrata a situação triste da humanidade. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículos 18 ao 19. Ao longo das civilizações, desde a antiguidade, Deus incessantemente se revelou ao homem, até mesmo por meio de sua criação. Acaso é possível viver na terra e afirmar que não há Deus? Todo dia o sol nasce e temos a lua com as suas fases, a água potável, entre outros itens da criação divina. Por exemplo, o ar que respiramos gratuitamente a todo instante. Imagine se houvesse um dosador de oxigênio limitando seu uso pelas criaturas. Como viveríamos? Graças a Deus que nos concede dia a dia essa riqueza em abundância. É possível dizer que não existe Deus? Não há Deus no controle de tudo? É impossível toda essa maravilha ser obra do acaso. Assim o apóstolo Paulo concluiu: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Versículo 20. Deus é manifesto na própria natureza. O homem tenta arrumar 1000 argumentos para pôr em dúvida a existência de Deus, mas na verdade os homens estão nulos em seus próprios raciocínios, obscurecidos por seu coração insensato, impedidos de ver e entender a vontade de Deus. Versículo 21. À parte de Deus, a sociedade fica vulnerável, sujeita a este mundo perverso que infiltra todo tipo de perversidade nas famílias. O comércio, a indústria, o entretenimento, as redes sociais e todo o sistema mundano acabam por distrair o homem e ocupar o lugar de Deus em sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, seus filhos. Glorificar a Deus. A pergunta a ser feita é: quem glorifica a Deus? Na igreja, nós glorificamos a Deus. Não tenha receio de glorificar a Deus, nem de render-lhe graça. O homem em geral é ingrato, mas nós somos gratos a Deus por tudo. Esse Deus é maravilhoso. Envia a chuva e faz brilhar o sol sobre os bons e os maus, sobre os justos e injustos. Mateus 5,45. Em vez de murmurar, lamentar, reclamar, devemos simplesmente render graças a Deus no dia a dia. Não sigamos o exemplo do povo de Israel, que era ingrato e murmurador. 1 Coríntios 10:10. Não seja um reclamão. Se houvesse um medidor de reclamação instalado à nossa volta, provavelmente ao final do dia estaria abarrotado de queixas, reclamações, manifestações de contrariedade. O dia está quente, está frio, a fila está grande, o trânsito não anda, o emprego não está bom, o chefe é chato, o vizinho é complicado, etc. Ainda assim, o Senhor tem misericórdia de nós e não nos fulmina. Imagina se dessemos graças a Deus em toda e qualquer situação. Muitos milagres aconteceriam em nossa vida. Você crê nisso? No capítulo 8 de Romanos, Paulo afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 28. Até aquelas situações cotidianas que julgamos como problemas, situações indesejáveis, na verdade são bênçãos de Deus disfarçadas. Deus quer aperfeiçoar, amadurecer e transformar seus filhos. Vamos reclamar menos e dar mais graças. Quando eu era jovem, ocorreu uma situação muito difícil de ordem financeira na minha família. Eu tinha um carro do ano na época.
Todo final de semana eu lavava e lustrava o veículo. Eu era muito apegada a ele. Por causa da falta de dinheiro, eu precisei vender o carro. Para piorar ainda mais a situação, a venda do veículo não quitava toda a dívida da família. O problema parecia ser insolúvel. Eu vivia naqueles dias em uma confusão de sentimentos. Por ser jovem, eu não entendia muito bem a situação. Estava afundando nesse problema. Mas um dia lembro-me muito bem, eu estava no ônibus e o Senhor me falou: que tal parar de reclamar e dar graças a Deus? Deus tem uma coisa melhor para você. Mas eu disse: Senhor, como dar graças nessa situação? Como agradecer a Ti? Contudo, o Senhor não discute conosco. Somente disse: dá graças. Comecei a dar graças a Deus. Fui inundado de um sentimento profundo de alegria e gratidão e não parava de chorar. Isso dentro do ônibus e sentindo um pouco de vergonha. Não era um choro de tristeza, mas de alegria. Eu estava me libertando de um fardo e dando graças a Deus. Independentemente do problema que nos aflige e pressiona, devemos aprender a dar graças a Deus de coração, e esse problema se tornará uma bênção. O mundo não dá graças a Deus, mas nós o glorificamos em toda e qualquer situação.